Antes de começarmos, gostaria de pedir desculpas às filhas de Léo Batista por abordar um tema financeiro em um momento tão sensível. Também quero deixar aqui os meus mais sinceros pêsames à família e a todos que admiravam esse grande ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Léo Batista foi, sem dúvida, um exemplo de dedicação, paixão e ética no jornalismo esportivo. Ele nos deixou um legado não só como profissional, mas como pessoa, marcando gerações com seu trabalho impecável. Sua voz marcante e seu estilo inconfundível de narração faziam de cada jogo uma experiência única para todos os brasileiros. Léo Batista não foi apenas um jornalista, mas também um símbolo de comprometimento com a verdade e com a paixão pelo esporte. Ele sempre foi muito mais do que as palavras que pronunciava. Ele se tornava parte da história. Ao falarmos sobre Léo Batista, também é importante lembrar que ele teve uma carreira longa e brilhante, marcada por várias conquistas e pela confiança de milhões de telespectadores. Sua trajetória inclui não apenas anos de dedicação como narrador, mas também como um comunicador que sabia como cativar o público no auge de sua carreira. Léo foi uma das figuras mais respeitadas da televisão brasileira, especialmente no que diz respeito ao esporte. Ele construiu uma relação única com a Rede Globo, onde teve seu nome eternizado na história do jornalismo esportivo. Léo Batista não era apenas um narrador de esportes, ele teve a responsabilidade de cobrir momentos históricos e trágicos que marcaram a história do país. Um exemplo disso foi a cobertura do suicídio de Getúlio Vargas no Palácio do Catete em 1954. E atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligado, mais informações a qualquer instante, informou o Globo no Ar, edição extraordinária. O especial Globo no Ar vai continuar a qualquer momento com mais uma gravação direto do Túnel do Tempo e do site showdoradio.com.br. No entanto, peço desculpas por não poder apresentar mais detalhes sobre esse evento, pois infelizmente o material referente a esse fato foi perdido no incêndio da Rede Globo em 1976. Um curto-circuito no sistema de ar-condicionado iniciou um incêndio que começou às 13 horas durante a transmissão do Jornal Hoje. E apesar dos estragos, a Rede Globo ficou apenas alguns minutos fora do ar, pois imediatamente as imagens passaram a ser geradas de São Paulo. A jornalista Alice Maria viajou às pressas para a capital paulista para garantir que o Jornal Nacional daquela noite fosse transmitido sem qualquer problema. Levou com ela um filme com as imagens do incêndio. Vocês foram assim uma coisa fora de série, porque eu pensei que a Globo ia sair fora do ar pelo mínimo uns 30 dias e a minha surpresa, questão de horas, quase posso dizer, vocês já estavam novamente em atividade, né? A senhora ficou preocupada em perder o último capítulo de Pecado Capital? Não fiquei não, tenho muita confiança na Globo, na equipe. Chegou um sujeito na hora para me entrevistar, no meio dessa confusão toda. Chegou perto, escuta, se você fosse o chefe do Corpo de Bombeiros, qual era a primeira coisa que você mandava tirar do prédio? Aí eu falei, o fogo. Que destruiu grande parte do acervo da emissora. Esse incidente foi um marco triste na história da televisão brasileira e acabou resultando na perda de várias gravações históricas. De todo modo, sabemos que a emoção e o impacto desse evento estavam presentes na narração de Léo Batista, que foi testemunha e voz de momentos importantes da história do Brasil. Outro fato marcante foi a cobertura da morte de Ayrton Senna em 1994, durante o Grande Prêmio de Imola, na Itália.
E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É tua! E neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. E vamos rever mais uma vez o acidente, a batida. Léo Batista, como muitos outros brasileiros, sentiu profundamente a perda do ícone do automobilismo. Sua narração e a forma como ele compartilhou a dor do povo brasileiro se tornou um marco na sua carreira. A morte de Senna foi um grande momento de tristeza e Léo, com sua sensibilidade e empatia, foi capaz de transmitir essa emoção aos telespectadores, fazendo com que todos sentissem a mesma dor. Esses são apenas 2 exemplos entre muitos outros momentos históricos que Léo Batista teve a responsabilidade de narrar, sempre com a seriedade e o respeito que o caracterizavam. Ele não era apenas um narrador, ele era a voz que dava contexto e emoção a acontecimentos que iam além do esporte, impactando a vida de todos os brasileiros. Agora vamos ao tema principal deste vídeo. Quanto poderia render uma herança de 10 milhões investida de forma inteligente? Vamos imaginar que o valor seja dividido igualmente entre as filhas de Léo Batista, ficando 5 milhões de reais para cada uma. O objetivo aqui é demonstrar como esse valor poderia ser gerido de forma a garantir a estabilidade financeira de sua família, permitindo que o legado de Léo seja preservado por gerações. A ideia é transformar o valor da herança em uma fonte de segurança e crescimento a longo prazo. Se cada filha decidisse investir seus 5 milhões em fundos imobiliários que têm um rendimento médio de 1% ao mês, em dividendos isso geraria uma renda passiva mensal de 50 mil reais para cada uma. Vale destacar que os fundos imobiliários têm se tornado uma alternativa popular para quem deseja uma fonte de renda passiva, sem a necessidade de vender o patrimônio. Além disso, a vantagem dos fundos imobiliários é que eles distribuem seus lucros com base no aluguel de imóveis ou em operações imobiliárias, o que garante a preservação do capital inicial. Esse tipo de investimento é ideal para quem busca uma renda mensal consistente, com uma gestão cuidadosa. As filhas de Léo Batista poderiam ter uma fonte de recursos que pode ser utilizada para cobrir despesas, investir em novos projetos ou até mesmo proporcionar um estilo de vida mais confortável. Os fundos imobiliários oferecem uma alternativa mais acessível e simples de se expor ao mercado imobiliário sem as complicações de comprar imóveis fisicamente. Outra opção extremamente segura seria aplicar os 5 milhões no Tesouro Selic, considerando um dos investimentos mais estáveis do mercado financeiro brasileiro. O Tesouro Selic oferece uma rentabilidade média de 0,9% ao mês, o que no caso das filhas de Léo geraria uma renda passiva de aproximadamente 45 mil reais mensais. A principal vantagem do Tesouro Selic é a sua alta liquidez e segurança, uma vez que ele é emitido pelo governo federal. Em termos simples, isso significa que o risco de inadimplência é praticamente nulo, garantindo tranquilidade para a família. Além disso, o Tesouro Selic é muito procurado por investidores que desejam ter a certeza de que seu dinheiro estará protegido contra a inflação. O Tesouro Selic ajusta sua rentabilidade conforme a taxa básica de juros, a Selic, garantindo que o poder de compra do investimento seja preservado ao longo do tempo para quem busca uma opção mais segura e com fácil acesso ao dinheiro. O Tesouro Selic é uma escolha certeira. O Tesouro Selic é, por sua vez, uma excelente alternativa para aqueles que não preferem arriscar o capital em investimentos de maior risco, mas ainda assim querem garantir uma rentabilidade superior à poupança. Agora vamos imaginar que as filhas de Léo Batista decidissem reinvestir parte dos rendimentos mensais. Se elas optassem por reinvestir 50% dos rendimentos recebidos mensalmente,
isso teria um impacto significativo no crescimento do patrimônio. Esse processo, conhecido como juros compostos, consiste em reinvestir os lucros para gerar mais lucros no futuro. Ao invés de sacar todo o valor mensal, elas poderiam reinvestir a metade dos 50 mil ou 45 mil mensais, o que aumentaria o montante principal ao longo do tempo. Depois de 10 anos, considerando o poder dos juros compostos, o valor do patrimônio inicial de 5 milhões poderia aumentar significativamente, gerando uma renda passiva ainda maior. Esse efeito de crescimento exponencial é uma das maiores vantagens dos investimentos de longo prazo. A estratégia de reinvestir os lucros não só garante o conforto financeiro para a família, mas também a perpetuação do legado de Léo Batista para as futuras gerações. Investir em ativos que se valorizam com o tempo e reinvestir os lucros pode garantir que a herança de Léo se multiplique, assegurando o bem-estar da família por muitos anos. Além dos investimentos mencionados, outro ponto importante a ser considerado na análise do patrimônio deixado por Léo Batista é o contrato vitalício com a Rede Globo de televisão. Léo foi uma figura ícone da emissora, com uma carreira marcada por seu profissionalismo e relação próxima com o público. A Rede Globo, conhecida por valorizar seus grandes nomes, ofereceu a Léo Batista um contrato vitalício que garante a ele uma pensão ou rendimentos durante o restante de sua vida e também para sua família após seu falecimento. Este contrato não é apenas um benefício financeiro, mas uma forma de reconhecimento pelo trabalho e pela dedicação de Léo Batista ao longo de sua carreira. Após sua partida, esse contrato vitalício poderá continuar gerando uma fonte de renda adicional para suas filhas, proporcionando uma estabilidade financeira extra, sem a necessidade de recorrer a investimentos de alto risco. Léo Batista deixou muito mais do que um patrimônio financeiro. Ele deixou um legado de dedicação, ética e paixão pelo jornalismo esportivo. Sua contribuição para o esporte e para a televisão brasileira é inestimável. Transformar sua herança em investimentos seguros e de longo prazo seria uma forma de perpetuar seu legado, garantindo que o trabalho de toda a sua vida continue beneficiando sua família e as próximas gerações. Se você quer aprender mais sobre como transformar dinheiro em renda passiva e garantir um futuro financeiro seguro, inscreva-se no canal, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam entender a importância de um planejamento financeiro inteligente. É mais uma vez nossa homenagem e gratidão a Léo Batista por tudo o que ele representou. Obrigado por tudo, Léo! Olá, a gente traz uma notícia muito triste para todo o Brasil e principalmente para todos nós aqui da Globo. O nosso querido Léo Batista morreu agora há pouco, aos 92 anos. Foram mais de 7 décadas de jornalismo e 55 anos de Globo. Uma carreira de sucesso em que ele ajudou a construir a história da televisão brasileira. Mais de 7 décadas de jornalismo. São muitas as gerações que viram Léo Batista na televisão, das mais diversas. E como participou? É uma trajetória que começou na cidade de Cordeirópolis, interior de São Paulo. Eu dizia assim, puxa, queria tanto ser locutor, falar essas coisas, trabalhar no rádio e tal. Será que um dia eu vou conseguir isso? Será que um dia eu vou conseguir isso? A resposta está agora, né? João Batista Belinazzo era um adolescente apaixonado pelo rádio. E aos 15 anos já prestava serviço nos alto-falantes da cidade, comum naquela época. Até surgir a oportunidade na Rádio Clube, da cidade de Birigui. Foi só o começo. Em 1951, chegou ao Rio de Janeiro para trabalhar na Rádio Globo.
À época, era conhecido como Belinazo Neto, mas a pedido do radialista Luiz Mendes, precisou mudar de nome. Aí me lembrei que eu tenho uma irmã que chama-se Leonilda, mas é Nilda, né? Sobrou um Léo. E eu sou Batista, Belinazo, João Batista. Eu tirei o João, meti o Léo, do Baptista eu tirei o P, e aí eu passei a ser Léo Batista. E o curioso é o seguinte, que a minha família, minha irmã, minha mãe, todo mundo, nunca mais me chamaram de outro nome que não fosse Léo. E através da Rádio Globo, Léo Batista foi o primeiro radialista a informar a morte de Getúlio Vargas em 1954. Falei, atenção, informa o Globo no ar, edição extraordinária. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Informou o Globo no ar, edição extraordinária. A trajetória na televisão começou no ano seguinte. Luiz Mendes tinha sido convidado para a TV Rio e foi embora. Aí eu fiquei. De repente o Mendes chega e diz assim, eu quero você também lá. Como? Eu? Televisão? Não sei nada. Eu disse, eu também não sei, vamos aprender. Léo se destacou rapidamente com a apresentação de lutas de boxe. Depois passou pela TV Excelsior até chegar na TV Globo em 1970. Na Globo fez de tudo. Participou do surgimento do esporte espetacular. O esporte da Globo está na internet, a rede mundial de computadores. Apresentou também o Copa Brasil, programa que deu origem ao Globo Esporte. Aliás, o GE fez parte da vida de Léo Batista ao longo de décadas. Muito boa tarde. Muita alegria, muita paz, muita torcida. E atualmente, aos 92 anos, tinha um quadro próprio no programa. Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. E vou ter que aumentar um pouco a minha voz para vocês poderem me ouvir. Léo Batista encarava qualquer missão. Se tornou o primeiro a narrar a Fórmula 1 na televisão brasileira. Foi a primeira voz do surf. Olha o havaiano saindo de um tubo. E responsável pela primeira narração de um gol de Copa do Mundo numa transmissão ao vivo no Brasil. O registro desse momento não existe mais. Foi perdido durante um incêndio na TV Globo em 1976, apesar dos esforços do próprio Léo em salvar os filmes. O Brasil também viu o versátil Léo Batista como apresentador do Jornal Hoje e do Jornal Nacional. Termina hoje o prazo de inscrição para os Jogos Olímpicos de Moscou. A apuração do número de países que comparecerão aos Jogos só será conhecida terça-feira. Léo cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e até Carnaval. A Império Serrano preferiu dar o samba na própria quadra. Foi o rosto e a voz de quadros e programas marcantes para os brasileiros. Placar Eletrônico, Sinal Verde, Baú do Esporte. Estes são os primeiros registros de uma partida entre Vasco e Corinthians na Globo. Deu notícias boas. E olha aí, ouro para o Brasil na ginástica artística. E tristes. Confirmamos então, segundo o Cabrini, morte cerebral de Ayrton Senna, anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha. Agora, o tempo, né, depois que passa e tal, é que a gente começa a perceber o que a gente fez, do que a gente participou. É uma sensação estranha. Às vezes de orgulho e muitas vezes de tristeza, dependendo do que aconteceu. Outras até de surpresa. Caramba, mas como eu fiz aquilo, eu estava lá. Das tantas formas em que Léo Batista falou com os brasileiros, a mais famosa é a apresentação dos Gols do Fantástico. Agora é a hora dos Gols do Fantástico.
Nunca mais é lembrado. Quando terminar, não quero aplauso, hein? E muito menos vai, hein? Vai ser sempre muito lembrado, um colega gentil, educado, bem-humorado. Vai deixar muita saudade. A cobertura completa e a nossa homenagem ao nosso querido Léo Batista, você acompanha logo mais aqui no Fantástico. The Masked Singer Brasil. Oferecimento